do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, São Pio de Pietrelcina, dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Amém. Santo Tomás de Aquino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Legal. Nós falamos, então, na outra formação, sobre a missa como sacrifício. Foi claro? Ficou legal? Ficou bom. Claro que foi um voo de águia, pessoal, tá joia? Mas sempre que a gente estiver por aqui, a gente pode se reunir assim, ó, para aprofundar mais. Então nós definimos a missa tal como a igreja ensina. A missa é o quê? A missa é sacrifício e sacramento. Sacrifício enquanto se celebra. Então o rito da missa é sacrificial. Né? Então todo o rito da missa, ele remete, né, em formato de ceia, que foi assim que Jesus instituiu o sacerdócio e a Eucaristia. Foi assim que Jesus celebrou a Santa Missa antes mesmo de morrer no Calvário. Então ele antecipou a sua paixão e morte ali um dia antes. Como eu dizia, a missa ela é atemporal. Né? Por isso que quando nós celebramos hoje aqui a missa, é o mesmo que aconteceu no Calvário. Né? É a presentificação, a atualização, a memória do que aconteceu no Calvário. É como se pegasse, esse é um exemplo de Fulton Sheen, o venerável, como se pegasse a cruz no Calvário com Cristo nela e fincássemos aqui enquanto se celebra a missa. Então a missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá para responder o que é a missa agora quando perguntarem para a gente, né? Uma definição um pouco maior, que já dá uma boa definição da missa, seria: a missa como santo sacrifício, em todos os catecismos você vai encontrar. 1367 no Catecismo Novo, no Catecismo de São Pio X, não lembro, no Catecismo Maior, nos livros antigos, sempre a missa foi chamada de santo sacrifício. Hoje, existe um problema de querer tirar a dimensão sacrificial da missa, por conta da influência protestante que entrou na igreja. Então é uma beleza isso, né? Não se fala mais de missa como sacrifício, se fala de missa como festa, como reunião da comunidade, como encontro da comunidade, como a reunião da partilha, e não é. Eu saio de casa, eu estou indo para o Calvário. Essa é a dimensão da missa. Então a missa é sacrifício, né, uma definição maior. A missa é o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, atualizado nos altares católicos com um padre legitimamente ordenado que quer fazer o que a igreja sempre fez. Né? Lembra que eu disse? Jesus sagrou Pedro, Lino, Cleto, Clemente. Então todo sacerdote que celebra a missa, ele tem sucessão apostólica. Então existe uma graça indelével, inclusive, naquele padre, que dá poder para ele para celebrar a missa. Só tem sacrifício verdadeiro quando tem altar, sacerdote legitimamente ordenado. Aquele padre, qual que é o padre da política lá? Kelman. Já foi romano, já foi católico, né? Mas, poxa, eu dei um exemplo ruim, porque o sacerdócio dele é válido, né? Só é ilícito. Mas, então vou dar um outro exemplo aí. Por exemplo, eu dei aquela coisa de quem ordenou o nosso padre, quem ordenou o nosso bispo, né? Se voltar Francisco, Bento, João Paulo, João 23, Paulo VI, João 23... E para trás, aí Pio X, nós vamos chegar lá em Mateus capítulo 16. Pedro, tu és pedra, em ti edificarei a minha igreja. Então se pegar o teu padre e fazer esse retorno, quem sagrou ele, quem ordenou ele padre, quem ordenou o bispo, quem ordenou ele, vai voltar em Mateus capítulo 16. É daí que procede o sacerdócio católico. O sacerdócio católico só é válido porque procede do sacerdócio de Cristo. Né? Então um exemplo mais fácil. Quem ordenou o bispo Edir Macedo? Ele mesmo.
Eu não quis zombar. Não é só uma exemplificação. Ele mesmo. Aime episcopum. Shazam. Sou bispo. Quem ordenou é o bispo, o do chapéu lá, o Valdomiro Santiago. Então quer dizer, não existe sacrifício. Por isso nas igrejas protestantes não tem altar. Porque Lutero fez isso. Lutero, Calvino, Zwingli, todos fizeram isso. Eles arrancaram justamente o altar. E eles detestavam a missa católica. Entendeu? Então a missa, para ser o sacrifício para ser válido, tem que ter altar, sacerdote legítimo e vítima. Hóstia, vítima. Né? E a divindade pelo qual se oferece aquele sacrifício. Tá? Então a missa é isso. Quando eu vou à missa, eu estou indo para o Calvário. A missa então é sacrifício e sacramento. Isso é o que nós vamos falar aqui hoje. Né? Sacramento enquanto comungamos. Comungamos o quê? Corpo, sangue, alma e divindade. Na cruz, eu falei isso na preparação da missa lá do encontro. Né? E que missa, hein, pessoal? Não foi boa? A melhor catequese é uma missa bem celebrada. Eu chorei naquela missa. Chorei. Claro que a afetividade estava um pouco aflorada. Saudade das crianças, da família, né? E canta aquela música maravilhosa na hora da comunhão. E quem não chora? Eu disfarcei, mas eu não chorei. Né? Caiu um cisco. Foi maravilhoso. Aquilo é a missa católica. O padre não inventou nada. Os músicos cantaram músicas, inclusive populares, mas que se aproximaram o máximo da liturgia católica e nos elevou a nossa alma a rezar. Isso o músico faz. O músico não canta na missa, o músico canta a missa. Olha que coisa bonita. Né? Isso é maravilhoso. Bom, então, enfim. Eu vou fazer o que aqui hoje? Porque nós não temos tempo. Quando eu falo na comunidade sobre a presença real, são 2 dias inteiros. Eu vou fazer aqui em 1 hora. Ou 2 ou 3, não sei. Mas eu vou fazer... mentira, 1 hora só, tá bom, pessoal? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui a catequese de Jesus sobre a presença real, sobre a Eucaristia, a catequese dos apóstolos. Vou falar um pouco, isso é difícil, mas vou falar um pouco da transubstanciação e também de como comungar bem. Tá? Aí depois a gente abre para perguntas. Tá joia? Então a primeira coisa, o que o próprio Jesus ensina sobre a Eucaristia? E sempre que se fala de missa dá problema, até no tempo de Jesus. Jesus faz a segunda multiplicação dos pães, que ele faz lá. Aí o povo fica encantado, Jesus multiplica pão 2 vezes, pão e peixe. Jesus multiplica comida. Eles falaram, não vou mais no mercado nunca mais. Para que iFood, filho, com Jesus? É Jesus Food, entendeu? Nós temos Jesus Food aqui. Né? iFood, Jesus, iFood. Então, eles começaram a seguir Jesus. Jesus se aparta depois da multiplicação dos pães, mas eles não encontram Jesus, vão atrás dele e chegam em Jesus. Aí Jesus fala assim, vocês não estão procurando eu. Vocês estão querendo comer pão. Procurai o alimento, né, que salva. E Jesus então fala, que nem hoje a gente vê, né? Vou até fazer algumas exemplificações. Quando as pessoas vão só nas missas, por exemplo, de cura e libertação. Tem gente que nunca vai à missa, mas quando tem um cerco de Jericó, ama ir na missa. Então está procurando o quê? Jesus ou o pão? Né? Está buscando só a graça, a cura. Era o que esse povo estava fazendo. E Jesus então, vendo isso, vendo que eles não entenderam que Jesus, na verdade, estava querendo dar o alimento do céu, ele faz uma catequese sobre a Eucaristia. E é maravilhoso. Esse é um dos textos que eu mais leio na minha vida. Amo ler esse texto. João capítulo 6. Só que a gente vai ler a partir do versículo 47. Aqui é a catequese do próprio... Meu Deus. Como pode alguém ler isso aqui e não acreditar na presença real? É uma desonestidade teológica isso aqui. Né? Então, João 47. Peguem aí que vale a pena te acompanhar. Vou falar aquilo que Jesus e vou comentar algumas coisas aqui. Depois nós vamos ver como que São Paulo, os apóstolos, celebravam a missa. Está até pegando o catecismo aqui também, como que era a missa nos primeiros séculos aí. E comparar com a de hoje. João capítulo 6, versículo 47. João 6, 47. Amém? A pregação vai ficar gravada também. Vocês podem depois, se quiserem relembrar, né? Eu tenho no meu Instagram, pessoal, viu? Eu tenho, acho que não há muitas lives. Eu fiz uma live por semana sobre a missa parte por parte também. Quem quiser depois assistir, ela tá tudo no Instagram, salvo. Se não apagou, né? Porque apaga tudo no Instagram, apaga as coisas minhas. Eu fui ver ia repostar um Reels sobre a vitória de Lepanto, de Nossa Senhora do Rosário, tava sem som.
Faltava eu falar, lá não tinha som. O Instagram me ama, ele me ama. Vamos lá então. Qual que é a catequese de Jesus sobre a Eucaristia? Em verdade vos digo. Aquele que crê tem vida eterna. Aí ele começa, ó. Eu sou o pão da vida. Na verdade, os fariseus já estavam começando a ficar bravos com ele porque ele falou que ele era o pão do céu. Sempre falar de missa vai dar problema, porque é o objeto mais odiado pelo inferno. Chama-se missa. Aí Jesus vai responder para os fariseus. Né? Em verdade vos digo. Para os judeus, aliás. Não é para os fariseus, não. É uma coisa também, né? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão vivo, o pão da vida. Vossos pais comeram no maná, o deserto, e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que não pereça, não morra quem dele comer. E Jesus compara que é o maná. Lembra que o povo na saída do Egito pediu comida? Deus manda codorniz, Deus manda um monte de coisa, né? E eles estavam com saudade das cebolas do Egito. É nós, né? Aí Deus manda então maná manru, né? Significa o que é isso? É o pão que desceu do céu, e eles comiam e se alimentavam do pão do céu. E Jesus fala, ó, os seus pais comeram maná, mas morreram. Aí ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer não vai morrer. Quem comer do pão, que Jesus aponta que é ele, não vai morrer. Jesus começa aqui já a fazer o quê? Já se apresentar como alimento. Como alimento. E vai continuar. 51. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Olha o que ele fala agora. Ó. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Olha o paradoxo aqui. Jesus fala, o pão que eu vou dar é a minha carne. Como que ele pode dar pão dizendo que é carne? Você não resolve isso aqui com filosofia. Você resolve isso com teologia. Há um dedo mistagógico, há um mistério de Deus aqui. Se ele fala que vai dar pão, mas na verdade é a carne, é a Eucaristia. Aparência de pão, mas substância de carne. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso. É difícil, mas eu vou tentar fazer uma coisa que a gente entenda. Tá bom? Então olha só aqui já, o primeiro sinal aqui, ó. Ele dá pão, mas é carne. Eu comungo pão, eu olho, é pão, eu sinto cheiro, é pão. Eu comungo, tenho gosto de pão, mas eu escuto, isto é o meu corpo. Vocês não arrepiam com isso, gente? Até minha cabeça arrepia, seu gel até sobe assim, ó. Né? Porque a gente vê é pão, come é pão, sente cheiro de pão, tem aparência de pão, mas eu escuto de Jesus, isto é o meu corpo. É pão, mas é carne. Os judeus, olha agora os judeus. Jesus falou que era o pão do céu e os judeus falaram, ele é louco. Aí ele falou que o pão que ele ia dar era a carne dele ainda. Aí os judeus falam assim, ó, no versículo 52. O judeu discutiu entre si dizendo, como esse homem pode dar-nos sua carne de comer? Então Jesus respondeu. Aí Jesus aprofunda, olha que bonito. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Aqui é a vida espiritual. É a união mesmo. E claro, está totalmente ligada à salvação. A salvação de nossas almas. É preciso comer a carne de Cristo para ser salvo. Agora a gente entende o porquê. Porque a missa é o quê? O sacrifício da cruz. Atualizado. Só a forma de oferecer que é diferente. Que é de forma incruenta. Não tem sangue, não tem violência. Jesus não morre de novo e de novo e de novo. Ele morre de uma vez por todas. Então aquela missa ali é o mesmo sacrifício. Como diz o Catecismo da Igreja Católica. O mesmo e o único sacrifício. Só a forma de oferecê-lo que é diferente. Essa vida, quem não comunga não tem vida espiritual. Porque a comunhão... depois eu vou falar sobre isso. Mas a comunhão é quando nós unimos. É a forma mais perfeita de nos unirmos a Deus. Independente se eu estou... se eu sou santo ou se eu sou pecador. Eu só não posso estar em pecado mortal, é claro. Mas a Eucaristia é para os santos, para mantê-los santos, e para os pecadores, para fazê-los santos. Aí eu amo falar isso aqui, gente. Chama mais vezes. Eu repito tudo de novo, isso aqui não tem problema não. Quem come minha carne? Olha, já não está falando mais de pão, mas que estranho. Jesus é louco, né? Você não acha que Jesus... Olha, ateu, minha mentalidade de ateísta, antigamente eu falava, pô, o cara começa falando que ele é pão, agora ele fala que ele é carne.
Filosofia explica isso aqui, razão explica isso aqui. Por isso que é mistério de fé. O cara começa a falar que é pão, depois começa a falar que é carne. Ah, gente, olha, não é bom ser católico, né? Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a Eucaristia é o quê? Penhor. Garantia do céu. Sabe o que é penhorar, né? Uma vez eu penhorei um anel meu lá, porque eu estava sem grana, penhorei o anel, peguei um dinheiro e depois fui lá, paguei e devolvi o meu anel. Então a Eucaristia é penhor do céu. Então quando eu comungo, eu estou garantindo a minha salvação. Eu estou garantindo a minha salvação. E eu o ressuscitarei no último dia. 55. Olha agora aqui. Eu não tenho como, cara, protestar. Desculpem quando interromper, mas não tem como alguém ler isso aqui e não ser católico, pô. Olha aqui. Pois a minha carne é verdadeiramente comida. Repousou. Quando eu prego sobre a missa, até as plantas repousam. A minha carne é verdadeiramente comida. Jesus poderia ter instituído algo espiritual, sobrenatural, sem ser um sinal sensível, como é um sacramento. Jesus podia fazer assim, não, agora nós vamos impor as mãos entre nós aqui e vamos pedir um pão espiritual. Não. A minha carne é verdadeiramente uma comida. E a matéria da Eucaristia tem que ser pão. A matéria do vinho tem que ser vinho, com álcool, a não ser que haja uma dispensa por alcoolismo do padre. Mas a matéria tem que ser comida. Porque é o que Jesus ensina. Minha carne é verdadeiramente uma comida. Meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Olha só, a união que o Pai tem com o Filho é a mesma união que nós temos quando comungamos o corpo e o sangue e a alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu recebo a comunhão, não existe oração próxima a isso. Não existe nada. Faço um parênteses aqui. Existem 4 finalidades da missa. A primeira é a adoração, latria. 4 finalidades. Então não existe lugar onde a nossa adoração, nosso culto de adoração a Deus é mais eficaz do que na missa. Você pode fazer grupo de oração, passar 2 horas adorando, 2 horas rezando aqui, adorando a Deus. Se você rezar 1 minuto na missa, é muito mais eficaz. Porque nós unimos a nossa adoração à adoração do Filho, do Cristo, que é sacrificado e se oferece ao Pai. É uma formação, eu dou 4, uma sobre cada fim, mas vamos para a segunda. A segunda é de ação de graças, eucarística. Dar graças a Deus pelos benefícios recebidos. Por isso que é bom, sempre que a gente conquista alguma coisa, lembrar de ir na missa. Pô, vou na missa agradecer. Porque não tem lugar melhor para dar graças do que na missa. Porque a missa é a própria Eucaristia, a própria ação de graças. Então eu vou lá, por isso que eu falo, vou nessa missa com a intenção, porque Deus me deu um filho, porque Deus me deu um carro novo, uma casa nova, né? Ou porque Deus me livrou de um mal. Gente, a missa tem que ser o centro. Se eu tenho que agradecer, claro que eu vou me ajoelhar em casa e vou rezar, mas eu não posso esquecer, eu vou à missa porque lá eu vou agradecer pelos benefícios temporais e eternos, espirituais ou materiais. Eu vou à missa para agradecer. Toda vez que acontece uma coisa, né? Eu chegando de missão, a primeira missa que eu for, já vai ser na quarta-feira mesmo, eu vou agradecer por essa missão aqui. Porque isso aqui foi um bem recebido. Agradecer pelos bens recebidos. Terceiro, é um fim de pedir perdão. Não existe lugar, você pode se ajoelhar contrito. É claro que só a confissão apaga pecado mortal, tá? A missa apaga só pecado venial. Mas eu posso me ajoelhar, pedir perdão a Deus. Contrito, eu tenho que fazer isso. Ainda mais quando eu estou me preparando para a confissão. Mas quando eu vou à missa e uno a minha contrição ao ato salvífico de Jesus Redentor, não tem lugar melhor. E súplica, pedir. E na missa é para pedir. Essa missa é na intenção da cura de alguém, essa missa é na intenção da minha santificação, essa missa é na intenção de eu conseguir pagar aquela dívida, aquele boleto do cartão de crédito que estourou. É errado pedir, por exemplo, uma casa para Deus? Vocês acham que é errado? Claro que não, né? Não é errado. É que nem fala São Tiago, né? Pedes e não recebe porque pedes mal. Não é errado pedir uma casa, mas imagine a oração nossa na missa, né? Ó Senhor Deus dos exércitos,
Vós que deste 7 moradas para Santa Teresa d'Ávila. Dai-nos uma casa, Senhor, com 26 cômodos, ó Deus. 4 suítes, Senhor, banheiro de hidromassagem, sauna para eu pagar os meus pecados, Senhor. Vai dar nada, pô. Quem vai limpar essa casa, moço? Então Deus vai dar de acordo com a nossa necessidade. O Senhor precisa de uma casa, né? O Senhor me dá. Aí Ele vai te dar uma casa de acordo com a nossa necessidade. Pedir um carro, né? Ó Deus, Tu que desces, atravessaste Jerusalém num burrinho. Me dá uma Cherokee, Senhor. Uma Ferrari. Quanto que é IPVA, meu irmão? Você vai conseguir pagar? Ele vai dar o purgatório primeiro, que nem o meu cortinho que contei pra vocês. E depois dá o esperança. Quem sabe um dia vem a caridade, não é não, cara? Então é isso, a missa tem essas 4 finalidades. Por isso que muita coisa que a gente faz, tanto de gestos quanto oração, não cabe dentro desses 4 fins. O que eu faço na missa? É para adorar? É para pedir perdão? É para dar ação de graças? Entendeu? Então a gente tem que fazer essa ponderação. Mas vamos continuar aqui. Este é o pão que... 58. Esse é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Vou parar até aqui. Até aqui tá bom. Depois dessa catequese aqui, depois que vocês continuarem, leiam. Depois que Jesus fala sobre a missa, sobre a Eucaristia, ficou claro que Jesus fala de uma presença real, que Ele está no pão mesmo? Que a carne que Ele vai dar é verdadeiramente bebida, uma comida? E a comida que é o pão, porque Ele é o pão que desceu do céu? Tá claro. Quando Jesus faz essa catequese aqui, e ele fala categoricamente, afirma de forma... Ele diz mesmo claramente que ele é um alimento. Muitos dos seus discípulos abandonaram ele. Foram embora. Acharam muito duro. Por isso que é difícil falar sobre missa até hoje. Eu passei cada um, irmão, você não tem noção, já falando sobre isso. É difícil você querer falar da missa de forma fiel. O irmão do caminho faz isso, é verdade, né, irmão? A gente padece... Porque hoje, com essa mentalidade revolucionária, o povo querendo mudar a missa em tudo, fazer a missa do jeito dele, é uma missa que ela é elaborada numa mesa da pastoral litúrgica. Isso foi elaborado no céu. Isso foi elaborado na Quinta-feira Santa por Jesus. Existem variáveis na missa que pode mudar, mas tem coisa que não muda, gente. Se mudar, a missa não vale. Aí o povo quer colocar um monte de coisa na missa. Aí quer inventar. Então tipo assim, senta num barzinho assim, o que nós vamos fazer na missa domingo, hein? Vamos fazer um povo entrar com sanfona, tocando. Vai ser legal. Vai atrair o povo. Lembre-se, a missa não é missionária. Eu disse isso aqui na outra semana. A missa é para católico. Missão para atrair as pessoas, não faz encontro, pô. Né? Uma vez, nessas missas sertanejas, aqui não tem, eu sei disso. Nessas missas sertanejas... Tá gravando, gente. Fala que não tem. Nas missas sertanejas, uma vez eu fui numa que entrou um cavalo. Não, tô zoando. A castanhola, que eu falei pra vocês que na outra, numa entrou um cavalo. Falei, gente, que é isso aqui? É Globo Rural? Missa Globo Rural. Aí eu tenho uma pasta, eu tenho um monte de pasta no meu computador, eu tenho uma pasta só de abuso litúrgico. Aí você vê aquela missa do Kinder Coco. Esse é o apelido que nós dá na Ignis, lá brincando. Você viu uma missa que entra um monte de gente com coco assim, dançando? Aí tem um diácono lá que passa o facão e põe água no copo. A missa é Kinder Coco. Aí vem um último coco, o último coco com o padre. Né? E tá cantando a música. Aí de repente abre o coco e tem uma Bíblia dentro. É a missa Kinder Coco, é o Kinder Ovo, tá ligado? Que vem uma surpresinha. É a missa Kinder Coco. Tem a missa Harry Potter, que é um falcão que entra assim. Aí a última, uma das mais esquisitas, foi uma vez que entrou um drone, vocês já viram? Jesus entra num drone. Você viu? Gente, aqui eu falei, não tem... Aí você fala assim, não tem mais o que inventar. Aí um padre vai e celebra a missa no mar lá, em cima de uma boia. Pelo amor de Deus. Irmãos, já não tá demais, poxa. Não dá. Sinceramente, com todo respeito, não dá. Então a missa, quem recebeu a missa foi a igreja. Ela recebeu do Cristo a missa. O Cristo deu a missa para a igreja. Claro que a igreja tem autoridade para ir, ao longo do tempo, organizando a missa. Por exemplo, eu não padeço desse negócio que a missa nova é inválida, viu? Não pensem isso de mim, não. Eu amo a missa tridentina, vou sempre. Mas eu amo a missa nova, a missa do Papa Paulo VI, da Reforma Litúrgica. Porque quem santifica a missa é o padre. Se um padre impiedoso celebra a tridentina, vai ser uma missa impiedosa. Vocês acham que não tinha abuso litúrgico antes do Concílio Vaticano II, gente?
O padre, se rezava as secretas, pulava um monte de oração nas secretas lá, porque era uma missa, é a missa maravilhosa, pelo amor de Deus. Mas é o padre quem vai santificar a missa. Veja a missa nova celebrada por aquele padre que celebrou pra gente. Missa nova, eu não gosto desse termo, mas é porque é assim que eles usam esses termos revolucionários, né? A missa do Papa Paulo VI, a missa ordinária, né, vamos dizer assim, essa missa que a gente é acostumado. Padre o que mesmo? Qual é o nome dele que almoçou com a gente? Esse aí. Irmãos, não foi maravilhoso? É o padre quem vai santificar a missa, né? Então, não tem esse negócio. A missa é a missa da igreja, que ao longo dos séculos teve algumas mudanças, né? Tem gente que não aceita. É que nós estamos apanhando dos dois lados. Posso falar isso rapidinho aqui? Nós queremos conservar a missa católica, aí vem os modernistas que querem fazer o quê? Querem arrancar aquela árvore e plantar um pé de abóbora, mudar tudo. E tem os tradicionalistas, os red threads, porque o termo tradicionalista não é ruim, viu? É bom. Só que aí eu uso red thread, né? Os dos extremos mesmo. Os red thread que quer fazer o quê? Não quer mudar nada. Não pode fazer nada. Se cair uma folha da árvore, vai com durex e cola. Não pode mudar. Né? Tem variáveis na missa. A gente precisa estudar essas coisas. Tem coisa que pode mudar. Quando Pio XII fez uma reforma no breviário na Semana Santa, houve um rebuliço. Mas como passou muito tempo, ninguém fala disso. Mas já com Pio XII houve problemas numa mudança litúrgica, vamos dizer assim. Então a gente tem que estar com a igreja, irmãos. O que acontece hoje é que as pessoas pegam o Concílio Vaticano II, a Sacrosanctum Concílio, por exemplo, e interpretam do jeito que quer. Então os modernistas pegam e falam, não pode, tá aqui, ó, eles interpretam, eu posso colocar castanhola na missa. Eu posso entrar com um cavalo na missa. Ah, me poupe, gente. Pronto, desabafei. Agora eu vou voltar à formação. E como que era, né, pra gente... espero não esquecer nada, porque é muita coisa mesmo. Como então, aqui nós vemos Jesus falando. E depois, como que os apóstolos celebravam a missa? 1 Coríntios 11, a partir do 23, mostra São Paulo celebrando a missa. E ele dá algumas orientações depois. Diz assim, ó, 11, 20, querem pegar? Tem problema, pode pegar. 1 Coríntios 11, 23. Está cansativo? Não. Tô nem aí, é uma pergunta retórica, como sempre eu falo. 1 Coríntios 11, 23. Vocês aguentam a formação mesmo, porque aguentar a formação ainda mais sobre missa não é fácil, não. Mas é que é gostoso, né? Vocês não vibram quando vocês ouvem essas coisas? Ah, eu explodo, gente, por dentro. Diz assim, ó, 1 Coríntios 11. Aqui é São Paulo celebrando a ceia do Senhor. Ó, com efeito, eu mesmo recebi do Senhor. Olha só aqui, gente. Eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Eu recebi de Jesus e transmito para vocês agora. Na noite que foi entregue, o Senhor tomou o pão, lembra? As três, ofertório, consagração e comunhão. Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse, isto é o meu corpo. Ele usou na primeira pessoa aqui. Isto é, imperativo na verdade. Isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que deles beberdes, fazei-o em minha memória. Olha a memória aqui, ó. Olha a presentificação. Olha a atualização do Calvário aqui com São Paulo rezando a missa. Todas as vezes, pois, que comer deste pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A missa é sacrifício. Anunciais a morte. As pessoas falam assim, não, Celito, mas a missa também é a ressurreição de Jesus. Não é, pessoal. É a ressurreição de Jesus. O rito é sacrificial. Claro que Jesus está vivo, nós comungamos o que ali? Jesus está vivo, só que aquele ponto na história da ressurreição, sabe o ponto na história? Quando Jesus ressuscita, não se faz presente ali. O ponto na história que se faz presente é a crucificação. Entende? Mas é claro, Jesus está vivo, é o seu corpo glorioso que é dado a nós, tá bom? Então assim, mas o rito é o rito da cruz. Essa é uma dúvida muito frequente. Mas Celito, por que eu não posso aplaudir, dançar, pular, dançar música, forró na missa? Porque ela também é louvor e alegria. Sim, eu sei, Jesus está vivo ali, mas o rito não é isso, meu amigo. O rito é cruz. O rito é o Calvário. Agora, quando eu comungo, eu não ressuscito, gente.
Se eu vou à missa, eu comungo e não estou ressuscitado, pelo amor de Deus, né? Eu estou recebendo o próprio Deus vivo ali. Eu já vou falar sobre isso. Agora, versículo 27. Olha as recomendações de São Paulo agora. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Comungar indignamente. Ele continua. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a sua própria condenação. Eis porque há entre vós tantos débeis e doentes e muitos morreram. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas por seu... Até que tá bom. Então Jesus fala, é preciso discernir. Isso aqui é uma analogia, tá, pessoal? Para deixar claro, né? Quem foi o primeiro a comungar em pecado mortal? Exatamente. Jesus molhou o pão, não é isso? E deu para quem? Para Judas. O que acontece assim que Judas comunga? Um demônio toma o seu corpo, a sua alma. Então, comungar em pecado mortal é comungar a nossa própria condenação. Quando nós comungamos em pecado mortal, nós não comungamos o pão, nós comungamos presença real. Porque a comunhão, a recepção da comunhão, não afeta nada na presença real de Jesus. Ex opera operato é o termo teológico. Então, se eu estou em pecado mortal e eu comungo, não vai acontecer uma desconsagração. Quando Jesus chega perto da nossa boca, ele fala, ai meu Deus, que pecado, e sai fora do pão. Não. Nós comungamos corpo, sangue, alma e divindade, mas não comungamos os seus efeitos. Os efeitos são contrários. É a mesma coisa que você estar com dor de rim e tomar um remédio para dor de unha encravada. Vai dar meio certo, porque os dois é dor. Não foi muito bom na alegoria aqui, mas vocês entenderam. Judas comungou e automaticamente um demônio entrou no seu corpo. Né? Então nós nunca podemos comungar em pecado mortal. Celito, mas e se eu comungar? E se eu comungar, Celito? Meu Deus, onde está agora? O louco tinha marcado aqui. Não acredito, cara. E se eu comungar com a intenção de confessar? Meu Deus, onde está? Eu não vou achar, eu tinha marcado aqui. E se eu tudo bem. E se eu comungar, né? Porque muitas vezes fala assim, não, pode comungar, depois você confessa. Né? O catecismo é muito claro, fala assim, se você estiver em pecado grave, mesmo com o coração contrito, com uma contrição, não pode comungar. Primeiro tem que fazer a confissão. Né? A confissão e depois aproximar do sacramento da reconciliação. Tá joia? Então não pode confessar. O pecado mortal, ele impede a comunhão. Tá? Então nós nunca podemos. São Paulo é claro dizer aqui, que ninguém coma nem beba do sangue, do corpo e do sangue do Senhor, sem distinguir o que é isso. Amém? Então, pessoal, eu podia pegar aqui também no catecismo como que era a missa dos primeiros séculos, mas não precisa, vai demorar muito. Nós vimos aqui então a catequese de Jesus com alguma dúvida, que ele fala que é o corpo dele e o sangue dele. Vimos aqui São Paulo celebrando a missa e falando da presença real, não é qualquer coisa que eles estão comungando. Né? Se eu pegasse aqui São Justino Mártir, no primeiro século, descrevendo a missa, nós íamos pegar a nossa missa hoje e fazer certinho. Ele fala no domingo, né? Se reúnem, aí fala da paz, fala do cordeiro, eles recebem pão eucaristizados, consagrados, transubstanciados. Então, o que acontece, na verdade, quando o padre consagra a Eucaristia? Acontece ali não uma transformação. O que acontece é uma transubstanciação, não é isso?
Então, o que muda, na verdade, não é a aparência. Porque se fosse a aparência, era uma transformação. O que muda é a substância. E isso aqui é filosofia aristotélica. E Santo Tomás de Aquino usou para explicar a presença real. Para se definir uma coisa, o que define a coisa é a substância. A identidade da coisa é a substância. Eu falei um pouco sobre isso na outra formação. Então, o que identifica esse copo aqui, ou um cachorro, é a essência, é a substância. Por que se o cachorro cruzar com uma zebra, não nasce um cachorro zebra? Porque cada um tem uma substância diferente, né? Então a gente identifica o homem porque o homem é de substância, né? O cachorro tem uma substância, para ficar fácil de a gente entender. Então o que vai definir o homem é a substância. O que vai definir o cachorro é a substância. Aí tem as espécies, é uma coisa muito complicada. Então quando o padre suplica o Espírito Santo e acontece a transubstanciação, o que muda não é a aparência, é a substância. Aquilo que define a coisa. Então, se o que define a coisa é a substância, se não é mais substância de pão, aquilo não é mais pão. Mesmo que tenha aparência, gosto, cheiro de pão. Claro que isso é um mistério, a gente não pode explicar isso com a razão. Por isso, quando o padre eleva, né, inclusive aquelas 2 vezes que o padre eleva, né, simboliza mesmo Jesus sendo, né, elevado na cruz. Quando o padre eleva a hóstia, a gente fala, eu te amo, faz uma profissão de fé, né, um ato de amor a Deus ali. Aí ele abaixa e levanta o cálice, ali é Jesus sendo crucificado. Lembra quando eu falei da divisão, né, a consagração com as espécies separadas, o sangue separado do corpo? É isso que está acontecendo ali. Então o que acontece é uma transubstanciação. Vocês podem ter ouvido isso já algum dia, um padre falar ou leram isso, que fala assim, ó, nas aparências do pão e do vinho. O que são essas aparências? Aquilo que não muda. Nas aparências do pão e do vinho subsiste corpo, sangue, alma e divindade. Então quando eu comungo na missa, eu comungo Deus. Eu comungo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou comungando um pão bento, um pão abençoado. Não, eu estou comungando corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que a igreja ensina. Na hora que o padre faz as vezes do Cristo. Fazer as vezes do Cristo é fazer aquilo que Cristo fez na Quinta-feira Santa, aquilo que São Paulo fez aqui em 1 Coríntios 11 e que o padre faz ali. O padre age in persona Christi capite. Na pessoa de Cristo cabeça. Por isso que o padre fala na primeira pessoa. Então, por exemplo, a gente canta o santo, né? Santo, santo, santo. A gente está cantando o santo porque está vindo já. O santo está vindo ali, né? Aí o padre faz ali a epíclise, né? A epíclise, ele suplica o Espírito Santo ali. Lembra daquela comparação que eu fiz com a sombra da mão do padre? Vocês estão lembrando disso na missa? Não fica legal? Caralho, maravilhoso, né? Então a sombra da mão do padre, que é o útero de Nossa Senhora, nos dá Jesus. Então quando o padre suplica o Espírito Santo, aqui já começa a transubstanciação. Eu pesquisei já para ver em que momento que acontece, né, a transubstanciação. O sacramento da Eucaristia é muito mais longa a oração. Muito mais longa. Mas, essencialmente, ele mais eficazmente se dá quando o padre pega e fala, na véspera de sua paixão, ele tomou o pão, onde ele está fazendo as vezes do Cristo. Ali, lembrem-se, é o próprio Cristo que é sacerdote, que se oferece também como vítima ao Pai no Espírito Santo. Ah, como é bom ser católico. Eu não conseguiria ir numa ceia protestante, eu ia embora, cara. Então é Jesus. Até ensina Santo Tomás que se um padre começar essa oração e morrer no meio, tem que vir outro padre e começar ela de novo. Porque ela não pode ficar incompleta, né? Até é legal que Santo Tomás aqui não fala, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é uma analogia de Santo Tomás. Para falar do poder das mãos do padre em consagrar pão e vinho. O Santo Tomás fala assim, ó, se um sacerdote chegar numa padaria e proferir as palavras da consagração, todos os pães são consagrados. Mas é claro que não. Por quê? Então vou fazer uma pergunta para vocês, pode? Por que o padre faz a consagração e as hóstias que estão na credência? Não tem hóstia sem consagrar na credência ou em algum lugar na sacristia? Ué, ele está proferindo ali, por que não se consagra? E se você estiver comendo pão com mortadela lá? Na missa, olha que beleza. Por que não consagra? Hã? Sim, exatamente. Mas tem uma coisa. Em cima do corporal.
Só se consagra aquelas hóstias que estão em cima do corporal. Que significa o sudário de Cristo mesmo. Se a gente fazer um estudo sobre o altar, pessoal, é maravilhoso. Inclusive, antigamente eu falei sobre a pedra d'Ara. Ah, então tá falado. Né? Porque se celebrava a missa no túmulo dos mártires, nas catacumbas escondidos. Então a igreja começou a colocar o quê? Uma relíquia de um mártir para se lembrar que o altar é o mesmo que se celebrar nos cemitérios da igreja primitiva. Gente, pelo amor... Se a gente for falar sobre a dedicação de uma igreja, hoje está um pouquinho mais rápida, mas durava mais ou menos umas 8, 9, 10 horas a dedicação de uma igreja. Se fazia uns 25 exorcismos na porta, nas janelas, se abençoava todas as portas, tacava água benta em volta, e o bispo vinha e mandava incenso num canto e mandava incenso no outro. E fazia expulsava o capeta mesmo, porque se constrói uma igreja para Deus morar. Gente, eu ainda vou para Roma um dia. Eu vou à Basílica de São Pedro um dia, eu quero ir. Eu vou lamber aquele chão 3 vezes. Eu até ganhei uma passagem para Roma de alguns amigos, mas aí veio a pandemia. Acho que veio por causa de mim essa pandemia, certeza. Não vai não, pandemia neles, é. Aquela igreja demorou séculos para ser construída, só para Deus morar nela. Já viram aquela também, da Sagrada Família? Daqueles... Gente, que igreja é aquela? Com aquela catedral de Notre Dame, que tentaram incendiar ela várias vezes já os revolucionários. Se demora 300 anos para construir uma igreja, para Deus morar nela. Vocês têm noção? Aí se dedica por quê? Porque Deus vai morar ali. É um lugar sagrado, não profano. Então a Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade. Eu sei que falar para vocês, isso não é difícil. Mas toda vez que eu vou à missa, eu entro na fila da comunhão, eu estou recebendo em minha alma, eu estou me unindo a Deus da forma mais eficaz que existe no cosmos. Então, por exemplo, vou voltar nisso, tá? E se eu estou em pecado mortal? Porque eu não concluí. Se eu estou em pecado mortal e recebo a comunhão, eu recebo Jesus presente ali normalmente, corpo, sangue, alma e divindade, mas os efeitos não são os mesmos. Independente da minha fé, se um ateu entrar na fila da comunhão e comungar, ele recebe corpo, sangue, alma e divindade. Se um protestante entrar e comungar, corpo. Se um maçom roubar a Eucaristia, como eles fazem, para levar para as missas negras, ele rouba o quê? Corpo, sangue, alma e divindade. Mesmo que ele odeia, vai profanar aquela Eucaristia, nosso Senhor Jesus Cristo vai ser profanado, porque eles creem e tremem como os demônios. São Tiago diz, tem demônio que tem mais fé na Eucaristia do que é católico. Então, independente da fé do fiel, vai ser corpo, sangue, alma e divindade. Desde que quando o padre consagrou, tem fórmula, matéria e intenção, como os irmãos disseram. Fórmula, matéria e intenção, acabou. Ah, mas o padre é um pecador. Independente se o padre é um pecador. Ele pode estar em pecado mortal celebrando a missa. Porque não é ele quem consagra, gente. Se fosse o poder do padre, tudo bem. Mas quem consagra é o Cristo. O sacerdote é um ministro. Serás sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Que lá, 1000 anos antes da crucificação, celebrou o sacrifício com pão e vinho, diferente dos outros que ofereciam os animais. Olha que interessante. É a pré-figuração da missa católica. Agora, se eu comungo em estado de graça, mesmo que eu não sou um santo, mesmo que eu seja um pecador, né? Mas eu não estou em pecado mortal, nada impede que eu comungue. Quando eu me uno a Deus, em estado de graça, o que vai acontecer? Os efeitos daquela comunhão. Quais são os efeitos da comunhão? Pega na internet lá os efeitos da comunhão, segundo São Tomás de Aquino. Eu já fiz até vídeo sobre isso. É o amor a Deus, é cumprir os mandamentos, receber a graça do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, aumentar a fé, esperança e caridade. A graça de ir pegando o ranço do pecado, detestando o pecado até o venial. Esses são os efeitos da Eucaristia. Aí sim, para nós termos os efeitos, depende sim do fervor do coração do fiel. Então, se eu comungo com mais fervor, mais efeitos eu vou receber. Se eu comungo com frieza, menos efeitos eu vou receber. E se eu comungo sem distinguir o corpo de Cristo, se eu confesso, mas eu vou na fila da comunhão, eu não sei o que é aquilo, e eu comungo, eu não tenho efeito nenhum. Porque aí sim, ex opera operandi.
depende da fé do fiel os efeitos maiores da comunhão. Por isso que quando eu vou à missa, eu faço uma preparação remota de hora que eu chego. Eu peço, quem se consagrou a Nossa Senhora, tem uma parte no tratado que fala para comungar, né, pedindo o coração de Nossa Senhora para nos ajudar nessa comunhão. Tem manuais, eu levo manual de oração direto na missa. Vocês têm um muito bom que eu já vi. Né? E tem as orações para antes da missa. A gente faz aquela oração lá antes da missa, prepara, né? E toda a missa, nós temos o nosso olhar voltado para o altar mesmo ali. Né? E a gente vai, é que não dá tempo, mas a gente vai pegando a missa, todas as partes da missa, né? Toda a simbologia, como eu já falei algumas coisas aqui para vocês, e a gente vai então, com a nossa inteligência e com a nossa vontade, que são potências da alma, é assim que a gente participa bem da missa, com inteligência e vontade. E principalmente, lembra que eu disse, se você nunca ouviu formação nenhuma de missa, não sabe o que é, mas vai à missa, e a sua inteligência, a sua vontade estão unidas ao sacrifício de Cristo, você une o seu sacrifício ao sacrifício de Cristo. Aquele dia foi terrível, eu vou à missa e eu uno a minha cruz com a cruz de Cristo. Isso é participar bem da missa. Isso é assistir bem à missa. Assistir o jeito que eu expliquei a vocês lá, lembram, né? Não é errado falar assistir. Eu participo bem da missa quando eu vou à missa, eu sei que eu estou no Calvário. E se eu estou no Calvário, eu finco as minhas cruzes ali. 3 atos da missa. Aqui já é para comungar bem, tá bom? Primeiro, ofertório. Lembra Mateus 26, 26? Ele tomou o pão, ofertório, a hora que entra com as espécies. Deu graças e o partiu, a consagração. E deu aos seus discípulos a Sagrada Comunhão. Essa é as partes principais da missa. A missa toda é principal, mas há sim de fato, né, onde nós devemos entregar mais nossa alma nesse momento. O ofertório não é o recreio da missa. Rapaz, mas é interessante, o ofertório, o povo vai beber água e levanta, né? Aí canta aquela música lá do ofertório e o povo está levantando. Ofertório, primeiro, o ofertório, ali eu me ofereço com Cristo. A hora que entra, nunca mais vocês vão esquecer disso também, se vocês não sabiam, é claro. A hora que sai da credência ou no corredor, o pão e o vinho sem consagrar, eu estou naquela patena e naquele cálice. Aquela procissão da credência ao altar, eu vou ser oferecido junto com Cristo. Gente, nunca mais a missa é a mesma. A minha vida, inclusive quando eu ligo para o Padre Leandro, está nos Estados Unidos, ele é o irmão Trovão. Eu falo assim, falei com ele esses dias, né? Falei, Padre, me coloque na sua patena. Ou então quando eu não falo, Padre, reze por mim na sua próxima missa. Ele fala, estará na minha patena. A nossa vida está ali. Nós nos ofertamos com Cristo no ofertório. Nós temos que rezar no ofertório. Sei que às vezes a musiquinha não ajuda, porque algumas músicas de ofertório é terrível. Menos aqui na Resd, né? Eu sei disso aí. Tem umas músicas de ofertório que é demais. Uma vez era como que era? Semear a cana. É a cana? Recolher a garapa da cana. Missa da Teologia da Libertação, isso é maravilhoso. O povo chora cantando isso. O povo chora cantando isso, pensa que vai tomar garapa. Tá caindo flor. Tem umas músicas que são assim. Pior é quando toca o trem da Sebes. O trem da Sebes é o clássico, né? Ô, gente, desculpa, não ia falar mal de ninguém aqui. Não tô falando mal também, só tô dando exemplo aqui. Mas, vamos lá. Ui, desculpa, moço, não era pra você curar, era pra eles. Era pra eles assustar, não você, Maria. O que eu tava falando mesmo? Ofertório. O ofertório, eu me ofereço. Eu estou... Gente, usemos a inteligência e a vontade. Mesmo que é o coroinha que vai lá e pega o pão e faz aquela procissão. E é bonito quando não tem nada ainda, né? Porque às vezes o padre deixa pronto lá com um pingo d'água. Aí o coroinha vem dar pro padre. Aí o padre, alguns, né? Abençoa, né? Pega a água, o vinho, põe. Nossa, meu Deus, né? Aí ele pega, abençoa. Aí o coroinha pega da galheta a água, dá uma gotinha. Vocês querem, com certeza saber o que significa isso, não? Né? Pega uma gotinha d'água. Aqui... O vinho significa a divindade do Cristo. A gotinha d'água é nossa humanidade. Nossa. Que se dissolve na divindade de Deus. Ai, meu Deus do céu, é bom demais ser católica. Agora você vê isso lá quando o padre faz, você fala, meu Deus, sou eu que estou sendo dissolvido na divindade do Cristo. Claro que remete também mistagogicamente à cruz. Sai o sangue e água. Né? Mas ali é uma gotinha mesmo, que significa a nossa humanidade que se dissolve. Porque você não consegue mais ver água ali. Se dissolve na divindade de Cristo.
Ah, eu viajo na missa. Parece que eu fui maconha na missa, cara. Eu fui viajando. Quer viajar, irmão? Vai pra missa, pô. É puro mistério, cara. É muito louco, né? Aí ele vai lá e guarda. Aí tem hora que... Bom, não dá pra falar da minha parte por parte. Tudo bem. Aí vem com a patena. Ele levanta e começa a fazer as orações secretas, né? Que é do padre ali. Ele levanta e eleva. Tudo aquilo, gente, nós estamos envolvidos com aquilo. Eu estou me oferecendo. Quando o padre está levantando, né, por este pão, aquela oração que ele faz, eu falo, Senhor, eu estou aí, ó. A minha vida, as minhas cruzes são elevadas quando o padre leva o cálice. Antes de consagrar, ele está apresentando, ó, fruto da terra, fruto do trabalho humano, está aqui, ó. Que daqui a pouco vai ser corpo, sangue, alma e divindade. E eu olho e falo, ainda é pão. Eu falei isso para meus filhos, né? Quando eu ditava a missa para eles, filho, ainda é pão. Ainda é pão. Aí depois o padre acaba de fazer o ofertório, nós acabamos de nos oferecer, vem a consagração, segundo ato. Consagração, se eu me ofereço com Cristo, na consagração eu morro com Cristo. Morro mesmo. Lembra da primeira pregação do Kenosis? A hora da consagração é a hora que o padre faz de fato as vezes do Cristo ali. Fazer as vezes do Cristo é fazer o que Cristo fez na Quinta-feira Santa. Então o padre fala na primeira pessoa, né? Porque é o Cristo que está. Então a gente pode até com a nossa inteligência, né, vontade, nós ordenamos tudo isso, essas potências da alma, a esse momento, onde Jesus morre. Alguém já assistiu aquele filme O Grande Milagre? Já assistiram? O Maior Milagre, está na Netflix. Assistam. Em casa é 3 vezes por semana. Porque é uma... Eu tinha até aquele livro, só que acabou. Jesus ditou a missa para Catalina Rivas. E apareceu Jesus e Maria e falou, ó, nessa hora acontece isso. Então, é um desenho gráfico que na hora da consagração mostra Jesus crucificado. Na hora do santo mostra os santos cantando. Né? Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Então assistam, vale a pena. Na Netflix tem, se não tiver eu tenho salvo. Que eu salvei, do jeito de salvar eu tenho no meu drive lá, eu mando pra vocês, tá? Chama O Maior Milagre, tá na Netflix, tem. Então eu morro com Cristo. Naquele momento Jesus está morrendo por nós. Ali está sendo atualizado o sacrifício de Cristo. Presentificado o sacrifício de Cristo. Ali, meu irmão, está abrindo o véu do templo, como eu expliquei para vocês. Ali nós estamos entrando naquele buraquinho aberto do coração de Jesus. Nós estamos acessando as graças da redenção. Quanto silêncio, quanta piedade, não tira o olho. Aí o padre consagra, ele faz a grande elevação, né? Primeiro com o pão, para mostrar que aconteceu um sacrifício, o corpo está separado do sangue. Aí quando ele eleva, o que a gente fala? Muita gente pergunta também. Amo. Faço um ato de fé. Né? Eu creio. Tem gente que fala, meu Deus, eu creio, eu adoro aquela oração de Fátima, eu faço sempre também. Ou então você pode fazer aquela, meu Senhor e meu Deus, a oração de São Tomé. Eu creio, mas aumentar minha fé. Ou uma oração espontânea. Meus filhos falam, eu te amo, Jesus. Não quer mais que isso, né? Eu te amo, eu creio que o Senhor está aí. Velado no pão e no vinho. Amor da minha alma, né? Aí o padre abaixa, ele faz aquela genuflexão. Aí a gente está ajoelhado nesse momento, né, irmãos? Teve gente pregando por aí, inclusive na minha diocese. Só que nós já destruímos isso lá. Que não precisava mais se ajoelhar na hora da consagração, não precisava mais ajoelhar na comunhão, não precisava ajoelhar mais nada. Bom, isso não é o que ensina a instrução geral do missal romano. A gente se ajoelha porque é Deus quem está ali. E quem não se ajoelha, não pode, senta, né? Porque para não atrapalhar a visão de quem está ajoelhado. Mas todos que podem estão de joelhos. Inclusive a polêmica aqui, ó. No presbitério, ministro ajoelha, coroinha ajoelha, acólito ajoelha, não sei que está auxiliando o padre no missal e não dá para ajoelhar. Diácono ajoelha. Só o padre fica de pé. Instrução geral do missal romano 161, se eu não me engano. Todos se ajoelham. Mas aí eu falei, aí o povo fica assim, mas nossa, nós não ajoelha, né? O padre não deixa não ajoelhar, nossa, nem o diácono ajoelha. Normal, tudo bem. Eu estou falando aqui o que está no missal, tá bom? Não é para causar polêmica, mas estou dizendo por quê? Porque naquele momento, né, quando o padre ele suplica o Espírito Santo, né, mandai o vosso Espírito Santo a fim de que nós... Ali já se ajoelha, né? Bom, enfim, no ofertório eu morro. Como que é morrer? Na consagração eu morro. Como que é morrer? Unir o meu sofrimento com Cristo ali. Eu morro para os meus pecados. Eu morro para os meus vícios, para os meus maus hábitos, para a minha falta de fé. Eu morro. Só sei que eu tenho que rezar ali pedindo a morte a Deus, a morte dos meus pecados e amando a Ele a cada elevação. A gente tem que falar isso. Eu creio em Ti, Jesus. Sabe? Manifestar mesmo a nossa fé ali.
creio em vós, és o amor da minha vida. E é mesmo, gente, é Deus ali. Lembra? É o pão, mas é carne. E a comunhão, a sagrada comunhão. Se eu me ofereço, se eu morro, eu tenho que ter vida nova. Então eu ressuscito com Cristo, que está ressuscitado na Eucaristia. Então quando eu recebo a divina comunhão, eu tenho vida nova com Cristo. Então quando eu vou na fila da comunhão, como eu expliquei para vocês do pelicano, até o diácono explicou de novo lá, né? Foi legal. Quando eu entro na fila da comunhão, o pelicano me espera para dar a sua carne e o seu sangue. Só para falar de rúbricas aqui, tem 3 formas de receber a comunhão, tá? E para surpresa nossa, a forma ordinária, comum, mais tradicional de se receber a comunhão é de joelhos e na boca. Mas você pode receber também de pé e na boca. Ou você pode receber de pé e nas mãos. É lícito, viu, pessoal? Quem comunga na mão, é claro que cá entre nós aqui, eu não promovo a comunhão na mão. Né? Mas quem comunga na mão não vai para o inferno, não está pecando, porque a igreja ensina que é lícito. Eu tenho 4 lives no YouTube falando só sobre como entrou a comunhão da mão da igreja. Não vem ao caso aqui. Mas 3 formas são para a gente receber a comunhão. De joelhos na boca, é a tradicional. De pé e na boca, né? Ou nas mãos. A comunhão na mão só pode ser dada com a autorização da Santa Sé. Hoje parece que é o contrário, né? É proibido comungar de joelho na mão, mas o correto é dar na mão. Mas não. Quando entrou a comunhão na mão, quando foi autorizado, né, era preciso que pedisse uma autorização da Santa Sé. Mas tudo bem. Agora, quando formos comungar, quem decide é o fiel. Na Redemptione in Sacramentum, está escrito lá certinho. Tem até um vídeo do cardeal Rangit, quando ele era da Congregação para o Culto Divino, falando sobre isso. Quem vai decidir como comungar é o padre? Não, é o fiel. Pode ter até uma instrução, uma norma do bispo, né? O bispo pode orientar os seus fiéis a comungar. Que nem na pandemia, não pediu para comungar na mão todo mundo? Para evitar o contágio? Beleza, pessoal, vamos obedecer, não tem problema. É lícito. Eu não fico sem comungar. Eu comungo certinho na mão e eu estava fazendo uma nova modalidade, de joelhos e na mão. Eu vou dar um testemunho para vocês aqui, ó, muito bom. Eu não gosto de comungar na mão mesmo, né? Mas não é lícito, tá bom? Não é ilícito, aliás. Ninguém peca comungando, não. Pelo amor de Deus, comungue bem, vê se não ficou fragmentos, não é isso? Mas na pandemia eu estava sofrendo muito, porque eu estava recebendo a comunhão na mão e sabe, a gente fica mal. Eu não gosto, né? Aí o padre, eu não briguei com ninguém, não fui na internet brigar, pelo amor de Deus, quero receber no joelho, seus hereges! Deixa eu ser santo, aqui eu sou diferentão, me deixa receber de joelho porque eu sou o cara! Eu rezei. Falei, Jesus, como é difícil recebê-lo na mão, mas eu não quero ficar sem o Senhor na minha alma. Né? Vou receber o máximo, com o máximo de piedade possível e tal. Numa missa, bem no começo da pandemia, o padre olhou para mim e falou assim, eu sei que você quer receber na boca, top. Eu recebi todas as missas da comunhão de joelhos na boca na missa da minha cidade. Eu precisei brigar? Não precisa de ser revolucionário. A igreja não precisa de revolucionário, precisa de missionário, viu, pessoal? Né? Chega mais, Fernandão. Tá bom? Isso aqui é só um testemunho. Então assim, mas quem decide, por exemplo, você está na fila da comunhão, você quer receber de joelhos? Você vai receber de joelhos na boca, beleza. Você vai receber de pé, o ministro vai te dar de pé e na boca. Você vai receber na mão? Não tem problema. Então quem decide a forma de comungar não é o padre, não é o ministro. Quem decide a forma de comungar é o fiel. Amém? E quando eu comungo, então, eu vou concluir aqui, tá bom, pessoal? Aí depois a gente pode fazer um bate-papo com perguntas. E quando... Quer ir para a Ignis? Vocacional? Vocacional para a Ignis? Aí, me quer me roubar? Eu roubo minha vocação, filho. Brincadeira, tô brincando. Eu vou fazer o vocacional daqui de vocês. Rapaz, eu fui 2 vezes comer hambúrguer artesanal. E teve gente que deixou pra mim metade do lanche ainda. Até o Léo fez essa caridade comigo ontem. Vou ficar na Ignis comendo pão com ovo? Aí se você roubar ela, você vai fazer um favor pra mim. Porque ela roubou de nós. Não, ninguém rouba de ninguém, né? Estamos tudo junto. Aí o Biel prepara mais 3 cestas básicas pro meu. Vamos lá. Então, quando eu comungo, quando eu me uno a Deus, eu então estou no momento mais importante
da minha vida espiritual e também da minha vida temporal. Porque quando eu recebo Jesus, né, no meu corpo, né, e quando a gente recebe a hóstia, deixa eu contar isso para vocês rapidinho. Quando eu fiz a primeira comunhão, eu menti que eu estava no último ano da primeira comunhão, né? Eu era um adolescente muito revoltado, né? Já não acreditava em Deus já naquele tempo. Mas eu menti, falei que eu estava no último ano. Falei, eu fiz em Itápolis, eu morava em Matão. Eu fiz em Itápolis as outras catequeses, eu estou no último ano da Eucaristia, para ir com os meus amigos. E naquele tempo chamava perseverança, primeiro, segundo, terceiro ano de perseverança, né? Eu estava no último já, segundo eu mesmo. E tinha prova dos 10 mandamentos, eu colava tudo, só na catequese eu colava. Aí não era para eu passar não, mas passaram eu. Vou fazer primeiro comunhão. Aí a catequista falou assim no último dia, ó, todo mundo de branco, tá bom? Só quem não tem condições pode ir com outra camisa. Meu avô, muito católico, falou, vamos comprar sua roupa da primeira comunhão. E nós fomos num lugar na Ibitinga, que só tinha coisa bonita assim, né? Aí desceu aquele monte de camisa de botão assim, branca, né, com uns bordadinhos, lindas. E eu olhei pro lado de uma camisa preta, escrito skate. Falei, eu quero aquela, vovô. Ele falou, meu filho, mas a professora falou que quem não tem condições pode ir com qualquer uma. E eu levei a preta, não teve jeito. Vesti preto, era a ovelha negra, né, daquela. Aí até hoje eu lembro a igreja, né, lá em Matão, subi as escadas, quando eu cheguei na porta, a mulher falou, não, você é pra cá. Eu falei, não, vou receber também. É minha primeira comunhão. Mas você tá de preto? A professora falou que quem não tivesse condições podia vir de qualquer camisa. Tava eu e o Paulinho, amigo meu. Eu fui, entrei na parte dos... Olha, só tinha eu de preto, gente. Ainda bem que eu não tenho nenhuma foto desse dia, não lembro. Eu e o Paulinho. E rolava uma história. Eu me confessei antes, mas a confissão é inválida, porque eu ocultei pecados. Né? Foi inválida a minha confissão. Que triste isso, né? Mas foi, não tinha nada de discernimento, né? E tava rolando que se a gente comungasse e a hóstia grudasse no céu da boca, era porque tinha muito pecado. E entre nós ali tava esse esquema, e se grudar. Aí beleza, eu fui, recebi, a primeira vez recebi de joelhos na boca, né? Porque é nas 12 espécies. Gente, foi comungar Nosso Senhor e já no céu da boca, mas colou. E eu vim com a unha, com a língua assim, ó, sai, né? E eu me ajoelhei, e o Paulinho atrás de mim se ajoelhou. E eu me ajoelhei, e eu não rezei, né? Falei, obrigado, Jesus, mas de escola, né? E rezando, e a língua passando assim, eu até consegui arrancar Jesus inteiro. E engoli. Pra comer o sacrílega, né, claro. Mas foi na ignorância. E eu arranquei. Aí beleza, eu levantei e falei, glória a Deus. Não falei glória a Deus, mas levantei, ufa, né? Levantei, o Paulinho tava lá ainda. Falei, esse vai para o inferno hoje. E o legal é que a hora que ele levantou, ele fez assim, ó. Rapaz, só descolou agora, rapaz. Essa foi a minha primeira comunhão. Olha que beleza, né? Olha que beleza. Então, quando a gente comunga, quando a gente entra na fila da comunhão, nós nos unimos a Deus do jeito que Jesus está unido ao Pai. Não existe lugar no mundo, no cosmos, de que Jesus está presente do jeito que está no céu, do que nos sacrários da Igreja Católica. É preciso ter zelo, irmãos, com a Eucaristia. Porque quando eu recebo Jesus, seja na mão, seja na boca, de pé ou de joelhos, o que importa é a dignidade que eu estou dando para aquele pão que não é mais pão, que tem cheiro de pão, gosto de pão, mas é Jesus. Então não vai depender do padre, a gente culpa muitos outros, mas se aproxima com muita indignidade. A gente quer a missa mais perfeita, mas nós somos os mais imperfeitos para se aproximar de Jesus. Nós não fazemos preparação remota. Nós chegamos na missa e nós corrido, nem ajoelhamos, rezamos um pouquinho ali para pedir, para preparar nosso coração, né? Aquela ambientalização, né? Aí quando o padre entra, a gente é meio que mecânico a missa. Agora não. Agora a gente sabe tudo que não deu para falar sobre parte por parte, né? Então quando eu estou, até quem não estava aqui, quando eu não estou em pecado mortal, eu entro na fila da comunhão, eu estou entrando para me unir a Deus. Gente, o Deus que não cabe no universo, mas que coube no ventre da Virgem Maria, é o mesmo Deus que cabe em nosso coração. É Jesus. Por isso tem que ter fé. E às vezes, quantas vezes eu não fui frio na fila da comunhão e pedindo perdão a Deus porque eu estava frio, porque eu não participei bem da missa, não prestei muita atenção. Aí a gente tem que falar, tem piedade, Senhor. Mas muitas dessas vezes que eu estou mais frio, é a hora que eu mais comungo bem, que eu tenho mais consolações, né? Porque às vezes a gente não sente nada na missa,
E quem disse que tem que sentir alguma coisa? Tem que crer. Muita gente fica atrás de sentir. É bom, é consolação, mas gente, não é todo dia isso. Mesmo que a gente não sinta nada, eu creio. Eu faço uma adesão a isso que ensina a igreja, a isso que disse Jesus, ao que disse São Paulo, ao que o Padre Pio celebrou, ao que São João Maria Venez, São Francisco, São Domingos. Então aí está o pelicano. O pelicano constrói o seu ninho para os predadores não atacar os seus filhotes, ele fica no ninho, não sai mais de lá. Nem para buscar alimento. Então como é que ele alimenta os filhotinhos? Pega o seu bico, bica a sua carne, arranca um pedacinho da carne e alimenta os seus filhinhos. Como que ele dá a bebida? Bica o seu peito, o seu coração, sagrado coração, e dá a gotinha. E às vezes o pelicano morre, para que os filhotinhos tenham vida. Para quem não estava aqui, né? Até o gesto do padre, que ele pega a âmbula, coloca aqui no peito, não é assim, vem assim, com muito zelo. Aí quando ele vai dar comer, como é que ele faz? Ele faz assim, ele arranca daqui, ó. O corpo de Cristo. É o pelicano, filho. Olha o gesto. Arrancando do coração a carne. Eu sempre vejo isso. O corpo de Cristo. E a gente comunga. Não precisa ter pressa. Não vai acabar o mundo. Se acabar, melhor ainda, está na missa. Uma correria, gente, pelo amor de Deus. Faz com zelo, com piedade. Né? Corpo de Cristo. E dá. Espera o ministro. Quem é ministro aí, olha, hein? Olha, porque já acontece um monte de... Ainda mais nessa pandemia. Né? Comungou, beleza. Corpo de Cristo. Aí o cara ajoelhou, corpo de Cristo. De pé, na mão, corpo de Cristo. Tá vergonha na cara, rapaz, não é de pinça não, é na mão que tem que botar o negócio. É, que tá pinçando aí. Tem rezado pra Deus perder alguns dedos aí. Primeiro polegar e né? Esse aqui, ó. Cai o dedo dele, Senhor. Pra eles comungar, não tem como comungar, Senhor. Você vai ter que fazer assim. Né? Tô brincando, claro que eu não rezo pra cair dedo de ninguém, gente. A gente vai, se aproxima, recebe Jesus. Ele entra no nosso corpo, na matéria do pão e do vinho, mas a substância é Jesus. Então é Deus que nós comungamos. Volto para o lugar, me ajoelho, né? Ou se senta, mas é claro que é bom a gente se ajoelhar, né? A gente está com o Senhor na nossa alma. Mas quem tem costume de sentar não tem problema. A gente se ajoelha, a gente faz a nossa ação de graças. Como que eu rezo, Celito, na ação de graças? Eu vou amar a Deus que está na minha alma. Quer uma oração bonita? Na comunhão? Ela é assim, ó. A minha alma glorifica o Senhor. Olha só como combina. O meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque olhou para o seu miserável do seu servo. Não tenho nada para rezar? Silêncio. Fica quieto. E deixa que ele fale, ué. A nossa vontade, a nossa inteligência. Quando a gente assiste um filme de ação, a gente se envolve. Na missa a gente não vê hora de levantar. Não vê hora do padre falar, oremos. Isso, gente, é ascese. Deixa eu explicar isso para vocês. Todos nós temos isso. Não é porque você é ruim, um mau cristão, que você não quer ficar ajoelhado, está sem vontade de rezar. Todos nós temos isso. Mas o que é ascese? Você vai lutar contra a sua vontade. E você vai ficar um tempinho, não. Senhor, eu quero... Tá doendo o joelho, tá doendo tudo aqui. Mas eu quero te amar. Aproveito para oferecer essa dor no joelho para o Senhor. Né? Já que o Senhor morreu na cruz, eu me uno. Essa dor. Então a gente tem que fazer isso. Ordenar a nossa vida. E aquele momento, irmãos, em que nós estamos nos unindo a Deus, nós somos, presta atenção, como São João ao lado de Nossa Senhora no Calvário. Essa é a melhor alegoria, ou imaginação, ou viagem que você quiser. Volta para o seu lugar, se ajoelha. Nossa Senhora vai te abraçar com o manto dela e ela vai fazer a comunhão dela e você vai fazer a sua comunhão. Diante do altar do sacrifício. Porque se tem uma coisa, nunca esqueça disso. Se tem uma coisa que nós vamos sentir saudade, a única coisa que nós vamos sentir saudade no céu é da missa. A única coisa. Porque lá nós vamos estar unidos a Deus, né? A contemplação beatífica de Deus. Estamos unidos a Deus e vendo a Deus tal como Ele é, face a face. Nós vamos ter saudade da missa. E só uma observação, eu vou concluir, tá, pessoal? Eu não sei como que essa pandemia não alertou os católicos. É o ensaio geral de como será o fim dos tempos. Nós ficamos sem missa. Eu não fiquei, porque eu ia lá e falava, padre, posso fazer uma leitura? Eu não perdi a Páscoa, porque eu fiz a segunda leitura. Estava eu, sozinho, o padre, o diácono, e eu lá.
Aí os caras viram na televisão, que era filmada, né? Porque passava pra todo mundo assistir. Aí os caras, meu WhatsApp bombou. Você foi na missa sem vergonha. Eu falei, eu pedi pra fazer uma leitura. Aí o padre, quando precisava de alguém pra fazer leitura, quem que ele chamava? Eu não fiquei sem missa. Gente, eu sou uma miséria. Eu sou um baita de um pecado. Se eu ficar sem Eucaristia, a minha espiritualidade é essa. Vocês podem ver, né? Até o irmão da música me salvou lá na adoração, né, irmão? Porque eu achei que o diácono ia fazer uma celebração. Ele não enganou vocês também? Porque ele falou assim, ó, eu tava com o microfone pronto pra soltar a rajada ali, né? Aí ele falou assim, ó, vamos iniciar a celebração. Eu peguei o microfone, pô, tem celebração. E vamos cantar o sinal da cruz. Falei, começou a celebração da palavra. E eu fiquei quieto, pô, ele lá, aí o irmão começou a cantar. Graças a Deus que ele conduziu, né, ali a adoração. E eu falei, eu não sei o que eu faço, cara. Eu achei que ele ia fazer uma penitencial, né? Aí daí o irmão falou assim, ó, ele falou assim, ó, manda ver. Eu falei, então tá bom. Aí nós começou a adoração. Né? Mas vocês podem perceber, eu até fiquei surpreso, né? Mas é porque vocês têm isso também. Porque eu não gosto, não é que eu não gosto, eu não sou muito chamado para fazer as adorações. Porque eu jogo um banho de água fria mesmo. Os caras estão. Não que eu reprovo, pelo amor de Deus. Aquela adoração de sábado foi maravilhosa. Eu tava lá. Só que eu sou um pouco mais. Eu já fui do reteté, filho. Colo de Deus perdia pra mim, irmão. É verdade. Oh, mas tô falando sério pra vocês. Vocês não têm noção de rezar na chuva. Ah, eu tenho saudade até. Mas hoje, a minha espiritualidade do Celita é eucarística. Então, na Ignis, por exemplo, isso é coisa de comunidade. Nós não temos reunião de núcleo. Onde nós ouvimos a Deus? Na missa. Ó, nós precisamos ouvir para esse retiro. Vamos reunir para rezar? Ó, isso é carisma. Não quer dizer que vocês têm que fazer isso. É carisma, entendeu? Tá? Então todo mundo vai na missa. Aí todo mundo comunga, ouve e depois nós voltamos. Então a Eucaristia, ó, é a minha espiritualidade. Então assim, o povo às vezes me chama para adoração e tá aquele bicho pegando. Aí eu pego o microfone e falo, silenciemos e olhemos para o Senhor. Aí, pô... E o povo quer fogo, né? Mas você quer fogo maior do que esse? Às vezes, gente, não aconteceu com vocês. Não é indireto, eu não sou disso. Vocês me conhecem. Às vezes Jesus é um coadjuvante na adoração. Está lá exposto, operando, agindo, e ninguém dá moral para ele. Isso me mata, eu fico doido, cara, com isso. Ele é o centro, meu. É para ele que nós cantamos. E como é bom quando tem a Deise, né? A irmã aqui também, os irmãos cantando. Oh, pelo amor de Deus, aí a adoração fica maravilhosa. E com músicas populares, músicas boas. Não é? Não precisa ser canto gregoriano, mas se fosse, também. Não é verdade? Lá na Ignis, a adoração nossa é assim, né? A gente também reza, faz as orações vocais, mas o máximo que a gente bota é um canto gregoriano, todo mundo em silêncio absoluto e adorando. Quem chega na Ignis, porque o povo fala, vai na Ignis e se decepciona, cara. Vamos fazer adoração, então vai, o padre expõe, aí, né, aí o silêncio incomoda muita gente. Aí o pessoal fica assim, mas será que eles não vão rezar? Mas já tá rezando, meu Deus do céu! Eles são muito frios, você não sabe o que está dentro da nossa alma. Ah, o Frei sabe o que eu estou falando. Não é um carisma do silêncio. Eles não sabem o que está dentro de mim. Eu quero entrar dentro do sacrário, gente. Teve um santo que pediu a São Geraldo Magela, salvo engano. Ele pediu a Deus que queria entrar dentro do sacrário. Ele ficou pequenininho, tomou a pílula do Chapolin Colorado. Diminuiu e entrou dentro do sacrário. São Tomás de Aquino, um dia, não estava entendendo lá uma coisa. Ele não entendendo. Imagina, eu devia morar dentro do sacrário, então. Ele pegou, abriu o sacrário e botou a cabeça lá dentro, senhor. É a nossa vida. E quando que nós mais nos aproximamos dessa união? Quando comungamos. Quando a gente sente mesmo ali o gosto de pão, o cheiro do pão, a aparência de pão, mas nós ouvimos, isto é o meu corpo. Para Lutero, era consubstanciação. Só para concluir, eu sei que eu falei para vocês já aquela, mas tem gente de fora, né? Para Lutero, consubstanciação. Não tem substância de Jesus. Tem substância de pão junto com substância de Jesus. Então não é uma coisa só. O que define a coisa é a substância. Por isso que fala consubstanciação. A igreja já condenou isso. A heresia da empanação. Para Calvino, e lembrem-se, a realidade do Brasil é mais calvinista. Por isso que a Santa Ceia é um símbolo, é um teatro. Quando eles leem 1 Coríntios 11, levanta o pão feito em casa e o quisuco, e fala, isto representa. É a maior verdade que eles falam, pessoal. Porque, de fato, é um teatro. Né? Já para Calvino, é apenas um símbolo.
Por isso que tira altar, tira sacerdote, não precisa mais de sacerdote, todo mundo pode montar a sua igreja, porque não precisa, não tem sacrifício, só tem agora a palavra, só tem agora uma aula. Você dá uma aula ali da Bíblia e está feito, não tem sacrifício. Agora você vai acreditar em quem? Lembra que eu falei do cartaz? Na Idade Média fizeram um cartaz com a foto de Lutero, escrito: isto é meu corpo no pão, o pão no meu corpo. Aí outra foto de Calvino: isto é apenas um símbolo. E a foto de Jesus no meio, ele dizendo: isto é o meu corpo, em qual você vai acreditar. É óbvio, né? Então que seja o centro de nossa vida mesmo. Não apenas uma coisa assim, a Eucaristia é o centro. Não, que seja mesmo, irmãos. Que a missa seja o centro da nossa vida. Que a gente visite os sacrários, né? Jesus sozinho lá, a gente vai visitar. Jesus é abandonado nos sacrários, né? Então que a nossa vida seja de fato uma hóstia viva. E quando o padre falar ite missa est, né, ou ide em paz, eu estou concluindo aqui também. Ite missa est, nós sejamos de fato aquela Eucaristia. Vem tanta coisa na cabeça que eu não consigo parar de falar. Uma vez, um homem comungou, São Felipe Neri estava celebrando, e o padre, ele acabou de comungar, nem esperou a bênção final, já saiu. Aí São Felipe Neri mandou um coroinha, 2 coroinhas com duas lâmpadas, aquela que vai onde vai Jesus, né? As tochas, e atrás do cara. E ele foi atrás do cara, os 2 menininhos assim, ele andava os 2 menininhos assim. Aí ele voltou lá para trás, né? E perguntou: São Felipe Neri, que é isso? Ué, você levou Jesus embora, você nem esperou a bênção final? É para você lembrar que você está com Jesus na sua alma aí. A presença de Jesus na sua alma. Então acaba a missa, o padre fala: ide em paz e que o Senhor vos alcance, né, vos acompanhe. Espera. O padre beija o altar, sai, aí a gente se ajoelha, fica mais alguns minutinhos, fazendo uma boa ação de graças. Agradecendo a Deus pelo seu sangue, por nós nos alimentarmos do seu sangue, por assistirmos o sacrifício dele do Calvário e por eu estar mais santificado e mais unido a Deus. Quando acaba o efeito da comunhão? Até a próxima comunhão. Se eu não pecar antes. Né? A presença real dura até ela dissolver. A hóstia dissolveu, não tem mais presença. Tá? Aí é uma presença espiritual. Entenderam? Mas, tu não pergunta isso pra mim, né? Até quando dura o efeito da comunhão? Até a próxima comunhão. Né? Então, quanto mais rápido você comungar, melhor. Né? Agora, se você pecou, meu irmão, confessa. Aí depois você volta a comungar. Né? Comungue dignamente o corpo do Senhor. Que Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento nos ajude a termos de fato essa alma eucarística. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.